A paz do Cristo a todos, eu sou o pastor Dantas e esse é o nosso programa Abba Pai. Mais uma vez eu quero agradecer a Deus pelo privilégio que tenho de estar aqui para compartilhar mais uma porção da sua palavra. Agradecer também a vocês que estão aí do outro lado, sempre dispostos a aprenderem mais sobre as Sagradas Escrituras. E agradecer também àquelas pessoas que têm cooperado conosco, não é, para a manutenção do nosso trabalho. Ao Acivaldo e a Maristela, aqui da TV Monte Sião, também para o presbítero Emanuel, do supermercado J. Santos. Também um abraço especial para o meu amigo André Mendes, da Inova Propaganda. Outro abraço para o meu amigo e irmão Ailton, da Academia Boa Forma. E também, assim, um abraço especial a Nélio e Tâmara, lá do Mundo da Informática, não é? Loja Mundo da Informática, ali na Getúlio Vargas, não é? Ali na Getúlio Vargas. E desde já eu quero agradecer a esse casal maravilhoso que também tem cooperado com o nosso ministério, com esse programa, para a glória de Deus. Muito bem. Bem, amados, nós estamos abordando o Sermão da Montanha. Hoje não será diferente, mais uma porção do Sermão da Montanha. E certamente Deus falará comigo e com você. Amém? Eu quero assim compartilhar com vocês os nossos contatos, tá? Os nossos números de telefone vão aí 0 operadora 75 9151 6907 ou 0 operadora 75 8217 6157. O nosso e-mail, você pode falar conosco por meio do emersonibab@gmail.com ou er_dantas@hotmail.com, ok? Muito bem. Bem, com relação ao nosso Facebook, você que quer interagir conosco por meio do Facebook, o meu Facebook é Emerson Dantas de Roberta. Emerson Dantas de Roberta. E o da minha esposa, Roberta Mascarenhas. Roberta Mascarenhas. Você pode nos convidar, certamente iremos aceitá-lo e poderemos assim também nos aproximar mais, não é? Ainda que virtualmente, tá? Muito bem. Olha só, eu quero assim, desde já dizer que os nossos DVDs estão à sua disposição na Livraria Evangélica Proclamai. Livraria Evangélica Proclamai, tá? O pastor Antônio e a irmã Ieda estão assim de braços abertos para receberem a você ali. Você pode adquirir também os nossos DVDs que estão ali na Livraria Evangélica Proclamai. Eu quero assim anunciar aqui um evento que vai acontecer na Igreja Batista Central, sob a coordenação humana da pastora Geisa. Um abraço aí para a pastora Geisa, para o pastor Aziel, seu esposo, né? E eles estão promovendo 12 horas de adoração ali no templo da Igreja Batista Central. Vai ser no dia 26 de julho, 26 de julho, de 10 da manhã até 10 da noite, das 10 às 22 horas. Vários músicos foram convidados, né? Vários ministérios de música foram convidados, e eles estarão se revezando e tocando e adorando a Deus, e de maneira que você sinta-se à vontade, tá? Em comparecer para também ali adorarmos ao nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Muito bem. Quem está promovendo certamente é a AMA, Aliança de Ministros de Adoração. Eu creio que a pastora Geisa, né, ela que está à frente da AMA aí, Aliança de Ministros de Adoração, ela está aí promovendo essas 12 horas de adoração, tá bom? Muito bem. Eu quero assim também lembrar que estive sábado próximo passado, ali no templo do Ministério Monte Gerizim, e cujo pastor é o pastor J. Maria, e ali aconteceu a inauguração de um projeto, e quem está à frente desse projeto é o nosso querido irmão Mário Moreno. Ele começou esse projeto, sobretudo para impactar a nossa juventude, e nos convidou, de maneira que ali no projeto você pode ouvir músicas, né? Alguns ministérios de música são convidados, você também pode ouvir a nossa palestra, né? Eu e minha esposa estamos ali apresentando 2 palestras nesse projeto. A minha palestra é Toda Droga é uma Droga. Toda droga é uma droga. E Roberta, ela está ministrando a palestra DSTs AIDS, tá? Quando ela fala de doenças sexualmente transmissíveis, e tem sido um projeto assim edificante, que tem acrescentado, e você pode procurar se inteirar mais desse projeto e participar. Vai acontecer em lugares diferentes,
mas o objetivo é o mesmo, tá? O objetivo é levar a palavra de Jesus e esclarecer aos jovens sobre os grandes perigos que o adversário ele tem usado para dizimar, infelizmente, né, muitos jovens que têm se deixado envolver com essas armadilhas que o inimigo tem engendrado aí contra eles, tá bom? Então, ore por esse projeto, em nome de Jesus, que vai ser uma bênção. Muito bem, amados, eu já estou assim preparado para nós entrarmos na nossa lição de hoje. Eu creio que você também, ok? Então, apertemos os cintos, porque o programa Abba Pai está no ar. Nós temos aqui estudado, como eu falei, o Sermão da Montanha. E sempre antes de entrar no texto específico, né, ou no subtópico específico do Sermão da Montanha, eu sempre faço aquele resumo da importância do Sermão da Montanha para que possamos nos debruçar diante desse texto, né, do Sermão da Montanha, Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7, com muita reverência, porque aqui Jesus fala coisas importantíssimas para nós, a sua igreja, né, em nome de Jesus. Mas, enfim, o Sermão da Montanha. E eu quero assim lembrar a vocês que na ocasião do Sermão da Montanha, Jesus já havia completado seus 30 anos de idade, já havia iniciado seu ministério público, já havia sido tentado por Satanás, já havia sido batizado, já havia começado a ensinar e a pregar, já estava assediado por multidões, tá? Das multidões ele havia separado 70 homens, e desses 70 homens ele separou 12 talmidim, ou 12 discípulos, e agora, como qualquer mestre, Jesus tinha agora os seus 12 discípulos. E na ocasião do Sermão da Montanha, Jesus ele se afasta das multidões, ele sobe a um monte, que segundo alguns estudiosos estava ali na cidade de Cafarnaum, e assentado ali com seus 12 talmidim, seus 12 discípulos, ele vai agora compartilhar com eles o seu jugo. E o jugo aqui nesse contexto devemos entender como o conjunto de interpretações de um determinado mestre sobre a lei de Moisés. E nada mais nada menos que o próprio Deus encarnado estava entregando o seu jugo, as suas interpretações da lei mosaica, aqueles 12 homens que iriam sucedê-lo no ministério de pregar as boas novas para toda a humanidade, tá? E aí Jesus, ele agora está com seus 12 discípulos, ele se assenta para ensiná-los e agora ele começa a pregar esse sermão, que eu digo que é um sermão politemático, um sermão com vários temas, uma vez que Jesus falou sobre muitas coisas, tá? Sobre muitas coisas. E hoje nós estaremos assim, nos atendo aqui ao texto básico nosso, que está em Mateus, capítulo 6, e nós vamos ler os versículos 22 e 23. Mateus, capítulo 6, versículos 22 e 23. Esta mesma temática está registrada no Evangelho segundo o Dr. Lucas, capítulo 11, do versículo 34 ao versículo 36, ok? Muito bem. E o título da nossa mensagem é o mesmo título do subtópico da minha Bíblia, que é a nova tradução da linguagem de hoje. O título é A Luz do Corpo. A Luz do Corpo. E essa passagem, na verdade, é mais uma parábola contada por Jesus. E nós sabemos que as parábolas eram, na verdade, ilustrações. Jesus, ele se utilizava de realidades do dia a dia para comparar as realidades espirituais a essas realidades terrenas. Então era uma forma didática de Jesus ensinar, não é? De Jesus decodificar verdades espirituais por meio dessas associações. E a luz do corpo é mais uma parábola. E nessa parábola, desde já eu quero revelar sobre o que essa parábola fala. Ela fala sobre a generosidade versus a mesquinhez, tá bom? Bem, se vocês lembrarem, no nosso último encontro, nós meditamos sobre Mateus 6, de 19 a 21, né? Isso, 19 a 21. E o título da mensagem foi Riquezas no Céu. E esse texto ele fala sobre onde devemos ajuntar riquezas. Jesus começou esse tema sobre riquezas, tá? E em Mateus 6, 19 a 21, ele fala sobre riquezas no céu e ele fala onde devemos ajuntar riquezas. Aonde? No céu. Né? Agora, na sequência, nós temos Mateus 6, 22 e 23, que vamos ler agora e expor para vocês o que é que o texto nos quer dizer. E o título da mensagem é A Luz do Corpo. E esse texto nos ensina como ajuntar riquezas no céu. Na primeira passagem, fala-se sobre onde ajuntar riquezas. E essa segunda passagem fala sobre como ajuntar riquezas no céu. Aprendemos que devemos ajuntar riquezas no céu. Agora, como ajuntar riquezas no céu? Como?
Próxima ocasião que estivermos juntos, estaremos aqui nos debruçando sobre Mateus capítulo 6, do versículo 24 ao versículo 34. É a sequência aqui, né, desse texto, e o título da nossa mensagem será Deus e as riquezas. E nesse terceiro texto, ainda abordando as riquezas, Jesus vai nos ensinar por que não ajuntar riquezas na terra. Então, o primeiro texto fala sobre onde ajuntar riquezas, que é no céu. O segundo texto de hoje nos fala sobre como ajuntar riquezas no céu. E o terceiro texto, na próxima ocasião que estivermos juntos, nesse texto estará falando sobre por que não ajuntar riquezas na terra. Muito bem. Eu quero assim, amados, ilustrar a mensagem de hoje, tá, com o texto que está em 2 aos Coríntios, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 4, tá bom? Mas antes disso, vamos ler aqui o nosso texto básico de hoje. Leamos todos. A luz do corpo. Disse Jesus aos seus 12 talmidim, ou a seus 12 discípulos, e hoje também fala conosco por meio da sua palavra. Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Versículo 23. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você virar escuridão, como será terrível essa escuridão? Então, esse é o texto básico nosso hoje, né, que está inserido no Sermão da Montanha, e o título da nossa mensagem é A Luz do Corpo. E, como eu falei, eu quero ilustrar essa mensagem de hoje com esse texto, segunda carta do apóstolo Paulo aos crentes gregos da cidade de Corinto, aqui no capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 4. E assim nos diz a palavra do Senhor. Dizendo Paulo, né, aos irmãos ali de Corinto: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus que foi dada às igrejas da Macedônia. Como, em muita prova de tribulação, a abundância do seu gozo e sua profunda pobreza abundaram em riquezas da sua generosidade. Porque dou-lhes testemunho de que, segundo as suas posses e ainda acima das suas posses, deram voluntariamente, pedindo-nos com muito encarecimento o privilégio de participarem deste serviço a favor dos santos. Muito bem. Em que contexto está esse texto? O apóstolo Paulo, ele está escrevendo a sua segunda cartinha aos crentes gregos da cidade de Corinto e falando com eles sobre as necessidades que a igreja de Jerusalém estava passando. E era necessário que os irmãos de outras igrejas, em outros países, enfim, eles cooperassem com aqueles irmãos que estavam passando por aquelas dificuldades. E nesta porção específica, na segunda carta do apóstolo Paulo aos crentes gregos de Corinto, ele está aqui falando para aqueles crentes de Corinto, lá na Grécia, que os irmãos da Macedônia, ou seja, a igreja da Macedônia, que era uma igreja composta de pessoas simples, sem muitos recursos financeiros, eles estavam se destacando, porque apesar de serem pessoas simples, pessoas de não terem um poder aquisitivo privilegiado, eles estavam fazendo questão de ajudar os seus irmãos de Jerusalém. E o apóstolo Paulo, né, sabedor de que a igreja de Corinto era uma igreja privilegiada financeiramente, ele fala, em outras palavras, olha, tomem esses irmãos da Macedônia como exemplo, porque não tendo o poder aquisitivo que vocês têm, eles querem ajudar, e ajudaram de forma substanciosa. E vocês que têm uma condição privilegiada, uma condição financeira privilegiada, olha, se espelhem neles e deem o seu melhor para ajudarmos os nossos irmãos de Jerusalém. Então, o apóstolo Paulo, ele está, na verdade, fazendo um apelo à igreja de Corinto que use de generosidade para com os irmãos de Jerusalém. E esse texto, né, por incrível que pareça, fala sobre isso, sobre a importância de sermos generosos e não mesquinhos. Nós vamos entender isso à proporção que formos estudando o texto, também? Muito bem, vamos lá. Quando Jesus aqui, assentado diante dos seus 12 discípulos, né, ele fala que os nossos olhos devem ser bons. Possivelmente, ou aparentemente, Jesus estava construindo um discurso a partir da recitação de um provérbio comum de sua época. Então, na época de Jesus, existia um provérbio sobre os olhos bons. E Jesus, ele se apossa desse provérbio para, a partir dele, discorrer sobre mais uma pérola dos seus ensinamentos, né? Sobre mais
um aspecto da espiritualidade do reino de Deus. E aqui no versículo 22, que eu vou reler, o Senhor Jesus ele fala assim, me acompanhe. Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Então Jesus aqui, conversando com seus 12 discípulos e ressignificando a lei de Moisés para eles, ele fala sobre olhos, né? Ele fala sobre olhos, que os olhos eles podem ser luz para o corpo. E ele fala que existem olhos, pessoas de olhos bons, tá? E esses olhos bons, eles iluminam todo o corpo. Em seguida ele vai falar sobre os olhos maus. Quero me ater agora ao versículo 22. O que é que isso quer dizer? Né? Eu fui estudar um pouco esse texto e recorri a algumas fontes e eu descobri que olhos bons, não é? Eu fiz aqui um recorte para que entendamos melhor olhos bons. Olhos bons apontam para a virtude da generosidade. No judaísmo, ter um olho bom, que vem da expressão ain tová, significa ser generoso. Nesse contexto, a expressão olhos bons aponta para a pessoa voltada ao serviço de Deus, às necessidades do próximo, sobretudo no que tange à mordomia das riquezas. É a mesma palavra utilizada em Tiago, capítulo 1, versículo 5, que nos fala assim: ora, se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá. Aí agora vem a palavra, que é a mesma palavra utilizada aqui para olhos bons, né? Que a todos dá generosamente e não censura, e ser-lhe-á dada. Então, segundo alguns estudiosos, essa é a mesma palavra. Então, olhos bons aponta para generosidade. Então, no texto anterior, nós estudamos sobre as riquezas no céu, que devemos ajuntar riquezas no céu e não aqui na terra, tá? E agora, nesse texto, nós estamos aqui aprendendo a como ajuntar riquezas no céu. E como é que nós ajuntamos riquezas no céu? Sendo generosos e não mesquinhos. Pensando não apenas em nós mesmos, tá? E nas nossas necessidades, mas pensando também no nosso próximo, sobretudo aqueles que sofrem, como a Bíblia fala, os órfãos, as viúvas, né? Enfim. Então, olhos bons nesse contexto aqui, segundo essas fontes às quais recorri, significam generosidade. Então Jesus fala, os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, ou seja, quando vocês são generosos, todo o seu corpo fica cheio de luz. Como é bom nós sermos generosos. Como é bom nós ajudarmos o próximo. Né? Tão maravilhoso quando nós ajudamos alguém. Né? E aquilo promove dentro de nós uma alegria tremenda. Eu sinto isso, eu creio que você também. Né? Quando nós podemos ajudar alguém de alguma forma, que maravilha. Sempre lembrando, não é aquilo que foi dito aqui mesmo, no Sermão da Montanha, que toda benfeitoria que nós praticarmos de forma discreta. Não é? Devemos sair anonimamente, tá certo? Muito bem. E eu fiz aqui um outro recorte que diz assim, luz. O que é que a luz significa aqui? Pressupõe os efeitos saudáveis do exercício da generosidade. Ou seja, se a pessoa ela tem olhos bons, se a pessoa ela é generosa, ela está sempre pensando no próximo, sobretudo naquele próximo que de fato precisa, e ela está ajudando essas pessoas, se essa pessoa tem olhos bons, automaticamente o seu corpo ele estará cheio de luz. E eu penso que essa luz aponta exatamente para os efeitos saudáveis da generosidade. A pessoa que ajuda o próximo, ela é feliz. Né? Alguém já falou que a pessoa avara, ou seja, a pessoa avarenta, a pessoa mão de figa, né? Essas pessoas elas não são felizes. Né? Eu lembro até agora do Tio Patinhas, né? Daquela revista em quadrinhos. E o Tio Patinhas, ele realmente é mão de figa. E existem pessoas, infelizmente, assim. Elas não compartilham daquilo que têm recebido de Deus. E eu sempre comparo aqui o generoso ao mar da Galileia. Em Israel existia, na verdade, um lago, né, que era chamado de Lago de Genezaré, o mar da Galileia, o mar de Tiberíades. E era, na verdade, um lago generoso, porque alimentava toda a população ribeirinha, aquelas pessoas que moravam ali, bem próximas a ele. Então, inclusive o próprio Pedro, né, e André, Tiago, João e outros pescadores, eles
eram abençoados por Deus por meio daquele lago, porque era ali que eles trabalhavam. Era dali que eles tiravam o seu alimento e podiam até vender peixes para ajudar no seu próprio sustento, né? Então o Mar da Galileia era um elemento abençoador daquele povo que morava ao seu redor, né? Ou perto de onde estava aquele lago. Mas ao contrário disso, temos o Mar Morto, né? O Mar Morto, ele tem esse nome exatamente porque ele não tem vida. Por quê? Porque ele é supercarregado de sal. E esse excesso de sal no Mar Morto, e também o fato de que ele não desemboca em mais nenhuma lagoa, em nenhum rio, ou até mesmo no mar, determinam que ele não possua vida. Então, o Mar da Galileia, ele é generoso. Ele compartilha, não é, da sua vida com a população ribeirinha que ali estava próxima a ele. Mas o Mar Morto, não. O Mar Morto não compartilhava nada, recebia as águas e essas águas elas sempre se esvaíam ou se esvaem por evaporação, mas não porque o próprio Mar Morto ele desague, não é, em outra bacia, em outro rio, enfim, tá? Então devemos ser não como o Mar Morto, que não compartilha das bênçãos que não compartilham das bênçãos que recebem. Devemos ser como o Mar da Galileia, né? Ainda que possuindo pouco, temos sim condições de ajudar, como os irmãos da Macedônia, não é? Ter pouco não significa que sou incapaz de ajudar. Não, com o pouco que tenho sim, eu posso abençoar, tá? Dentro das minhas condições e das minhas possibilidades. Muito bem, então essa luz, não é, que enche o corpo, se os nossos olhos forem bons, na verdade são os benefícios, na verdade são os efeitos saudáveis do exercício da generosidade. Eu entendo dessa forma também, né? Então a pessoa generosa, a pessoa que ajuda o próximo, é uma pessoa que se sente bem e tem mais saúde, tá? Muito bem, vamos agora aqui ao versículo de número 23. E a palavra do Senhor nos fala assim, me acompanhe. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você virar escuridão, como será terrível essa escuridão? Então, versículo 23. Eu anotei aqui, não é? Olhos maus. E eu pesquisei, não é? Olhos maus, e achei o seguinte. Apontam para a deficiência da mesquinhez. No judaísmo, ter um olho mau, que vem da expressão ain ha'ah, significa ser mesquinho. Nesse contexto, a expressão olhos maus aponta para o caráter da pessoa avarenta, voltada apenas ao suprimento de suas necessidades, sobretudo no que tange à mordomia das riquezas. É o que concluímos em Deuteronômio, capítulo 15, versículo 9. E essa passagem nos fala assim, me acompanhe. Guarda-te, que não haja pensamento vil no teu coração e venhas a dizer... Vai se aproximando o 7º ano, o ano da remissão, e que o teu olho não seja maligno para com o teu irmão pobre, e não lhe des nada, e que ele clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. Olha só, Moisés, ele escreveu o livro de Deuteronômio, que significa a segunda lei, né? E nessa porção específica aqui do livro de Deuteronômio, Moisés... ele está aqui advertindo aos avarentos, né, que mudassem de atitude, que procurassem pensar também no próximo, ainda que com prejuízo próprio. E a Bíblia fala sobre isso, que o cristão ele deve até sofrer alguns prejuízos, a fim de que o nome de Deus seja glorificado, a fim de que o reino do céu seja estabelecido. E nós sabemos que lá na lei de Israel, na lei dos judeus, né, lá no Pentateuco, na Torá, existiam várias instruções. E uma delas... de cunho civil, né, instruía as pessoas para o fato de que no 7º ano, ou seja, depois de 6 anos corridos, o 7º ano seria um ano em que haveria a remissão. Ou seja, o ano em que as pessoas que, de certa forma, venderam terrenos e de alguma forma ficaram dependendo de outra pessoa, elas seriam restituídas. Era uma forma de promover a igualdade social na sociedade israelita daquela época, né? A gente sabe que a lei de Moisés ela possui orientações de cunho espiritual e orientações de cunho social, civil, né? Que implica na boa relação dos próximos. Então, esse ano da remissão era um ano em que muitas vezes algumas pessoas elas até se privavam de fazer alguns negócios. Por exemplo, no 6º ano,
não é, que precedia o 7º ano, elas deixavam de fazer alguns negócios, porque elas sabiam que no 7º ano elas deveriam remir aquelas pessoas, elas deveriam devolver a algumas pessoas aquilo que elas haviam adquirido ou haviam alugado e por aí vai. E Moisés aqui ele está criticando a avareza. Não é? Algumas pessoas deixavam realmente de fazer alguns negócios exatamente para não beneficiar o outro. Mas enfim, essas pessoas, na verdade, elas tinham olhos maus. E como diz aqui a expressão, e que o teu olho não seja maligno. Então é algo que realmente já era uma expressão conhecida da cultura israelita. Agora, o que é que a Bíblia fala sobre a avareza? Não é? O que é que a Bíblia fala sobre a avareza? E eu procurei assim algumas passagens, pelo menos 2 passagens, que nos ensinem algo sobre a avareza. E a primeira delas que eu achei foi a passagem de 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 17 ao versículo 19. O apóstolo Paulo escreveu uma cartinha, a sua primeira cartinha, ao seu filho na fé, né, o jovem Timóteo, que já era pastor de igreja, fora consagrado por Paulo. E nessa porção específica aqui, Paulo está instruindo a Timóteo acerca de como instruir os ricos, sobretudo que congregavam na sua comunidade. E o apóstolo Paulo, falando ao seu filho na fé e jovem pastor Timóteo, ele fala assim: Timóteo, manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede abundantemente todas as coisas para delas gozarmos. Que pratiquem o bem, que se enriqueçam de boas obras. Olha aqui, olha a generosidade aqui manifesta por meio da ação social, né, das boas obras. Que pratiquem o bem, que se enriqueçam de boas obras, que esses ricos se enriqueçam de boas obras, que sejam liberais e generosos, entesourando para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. Então, Paulo estava orientando Timóteo a exortar, ou animar os ricos da sua comunidade, ricos mesmo materialmente falando, para que eles fossem pessoas não apenas ricas materialmente, mas ricas com relação à generosidade. Que elas fossem ricas de boas obras. Que elas tivessem, não há problema algum que elas tivessem propriedades, enfim, né? Mas que essas pessoas, elas observassem as riquezas terrenas como meio para abençoar as pessoas e não como fim, ok? Muito bem. E aqui, nós lendo aqui, vamos ler aqui agora Colossenses, capítulo 3, versículo 5. E o apóstolo Paulo escrevendo aos cristãos da igreja de Colossos, tá? Aqui no capítulo 3, versículo 5, ele fala assim: exterminai, pois, as vossas inclinações carnais, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Perceba bem. Então, Paulo, ele, na verdade, ele vai dizer que a avareza, ou seja, o apego desenfreado pelas riquezas materiais, né, pelas riquezas humanas, isso se constitui uma carnalidade. A pessoa que trabalha, né, para ganhar, trabalha para ter, não é? que a pessoa que tem muitas riquezas e fazem disso um fim, essas pessoas são carnais, elas não são espirituais. E também Paulo vai caracterizar a avareza não só como carnalidade, como também como idolatria. Porque a pessoa que se apega demasiadamente aos bens materiais é uma pessoa idólatra, porque ela acaba colocando as riquezas no lugar que pertence a Deus. E nós sabemos que Deus, ele, nesse caso, ele é exclusivista. Não é? A proposta do Evangelho é inclusivista, é de incluir. Mas Jesus e o próprio Deus, eles são exclusivistas, eles excluem a possibilidade de qualquer outro ser, qualquer outra pessoa, coisa ou circunstância, de tomarem o lugar dele no nosso coração. O primeiro lugar na vida do verdadeiro cristão é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo. É o reino dos céus. E muitas vezes pessoas, coisas e circunstâncias tomam esse lugar, a exemplo dos bens materiais, que acabam se tornando idolatria. Há pessoas que idolatram as suas riquezas. E a Bíblia diz que onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então nosso coração, o nosso entendimento tem que estar no Senhor. E não em nada que está aqui na terra que é efêmero e passageiro, ok? Muito bem. Vamos lá.
Agora existe uma outra expressão aqui, outra palavra aqui que o apóstolo Paulo, que na verdade Jesus ele vai falar, né? Que é sobre a escuridão. Os olhos bons promovem um corpo iluminado, né? Mas os olhos maus promovem um corpo em trevas. E eu descobri o seguinte, que a escuridão aqui, nesse contexto, pressupõe os efeitos indesejáveis do exercício da mesquinhez, tá? A luz que se torna em trevas. Então a pessoa mesquinha, como eu falei, é uma pessoa infeliz. A pessoa mesquinha é uma pessoa que só pensa em si, consequentemente se torna uma pessoa antipática, indesejável, é uma pessoa que na verdade se torna uma ilha, não é? Cercada de seus próprios bens por todos os lados, mas pessoas que as amem é muito difícil, tá? Por causa exatamente dessa mesquinhez. Então essa escuridão pressupõe os efeitos indesejáveis da mesquinhez. A mesquinhez promove escuridão para as nossas vidas, tá? Muito bem. Então, em outras palavras, no texto anterior, tá? No texto anterior, riquezas no céu, Jesus fala que devemos ajuntar riquezas no céu. Aqui ele está respondendo a pergunta, como devemos ajuntar riquezas no céu? E a resposta é por meio da generosidade. Agora, como podemos ser generosos? Em quais áreas podemos exercer a generosidade? E eu separei aqui essas 3 áreas, os mais conhecidas da gente, né? A área espiritual, né? O espírito, a alma e o corpo. Podemos beneficiar as pessoas nessas 3 categorias. E uma forma de beneficiarmos o espírito das pessoas, né? É pregando o evangelho do Cristo. Ou seja, se eu fui alcançado pela mensagem da salvação e hoje meu nome está escrito no livro da vida, e glória a Deus por isso, eu não devo guardar esta boa nova para mim. Eu devo, na verdade, cumprir a minha incumbência, a incumbência dada por Jesus à igreja, que é compartilhar desta verdade maravilhosa ao máximo de pessoas possível. É por isso que eu estou aqui na TV Monte Sião, no programa Abapai, tá? Compartilhando as boas novas do Evangelho, exatamente procurando exercer a generosidade para com você que está aí do outro lado. Ok? Porque muitas pessoas passaram pela minha vida e ainda existem hoje, que sempre compartilharam e compartilham comigo as boas novas do Evangelho. Estão sendo generosas comigo espiritualmente. Porque quando você partilha a boa nova do Evangelho, você está dando à pessoa a possibilidade também de se tornar um salvo, uma pessoa salva em Cristo. Essa pessoa se tornará então cidadão ou cidadã do reino dos céus. Então podemos ser generosos de uma forma que beneficiemos o espírito do próximo. Como é que eu beneficio o espírito do próximo? Pregando a mensagem da salvação. E se a pessoa ela ouve, ela entende e ela adere à proposta do Cristo, automaticamente ela está salva. Não é? Porque fomos generosos nesse aspecto de cumprir o que está aqui em Mateus 28, 19 e 20. Tá? Mateus ele registra as últimas palavras de Jesus, depois que ele havia ressuscitado no Monte das Oliveiras, antes de subir aos céus para deixar no seu lugar o Espírito Santo. E Jesus ele fala assim, portanto, dizendo aos seus 11 talmidim, porque Judas a essa altura já estava morto porque se suicidara, então Jesus falando aos seus 12 talmidim, seus 12 discípulos, ele fala assim, foi a última reunião. No Sermão da Montanha a gente vê a primeira reunião oficial de Jesus com os seus discípulos. E essa aqui é a última reunião, né, oficial de Jesus com os seus discípulos. E ele fala assim, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, qual é a grande ordem de Jesus para a igreja? Não é? Qual é a grande comissão da igreja deixada por Jesus? Assim nós sabemos, né, e conhecemos. Qual é? É de fazer discípulos, ou seja, de sermos generosos espiritualmente, de beneficiarmos a vida espiritual das pessoas, permitindo que elas sejam salvas do fogo do inferno por meio do entendimento da proposta de Jesus, tá? Que vai nos conduzir à vida eterna. Agora, uma outra forma de nós beneficiarmos o próximo é beneficiando a sua alma, né? A palavra alma é uma expressão em português, é um vocábulo português, e que vem do vocábulo grego psique, né? Psique que pressupõe um não lugar, ou psique que na verdade é a sede das emoções, ou aquilo que nos dá a capacidade de sentir o que nós sentimos, a capacidade de amar e de odiar.
né? Então, podemos beneficiar alguém, ser generosos com alguém pregando a palavra, e podemos ser generosos com alguém beneficiando a sua alma. De que forma podemos abençoar a pessoa? Né? De que forma podemos ser refrigério para a alma de alguém como instrumentos nas mãos de Deus? E nós descobrimos aqui em Romanos capítulo 12, versículo 15, um texto que fala assim: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Infelizmente, amados, a igreja pós-moderna, como alguns chamam, a igreja atual, ela tem perdido de vista esta bênção que é a koinonia, ou seja, a união, né? Ou seja, a comunhão entre os irmãos. Como isso é maravilhoso, né? Como isso é maravilhoso. E porque essa comunhão tem sido, infelizmente, desvalorizada, as pessoas estão cada vez mais distantes. Ainda que no mesmo prédio, né? Na mesma igreja, na mesma denominação, enfim, mas muitas vezes estamos muito longe, muito distantes, apesar de estarmos sob o mesmo teto. E uma forma de sermos generosos com as pessoas é compartilhando, na verdade, vivendo com elas os seus momentos de alegria e de tristeza. Isso também é a igreja do Senhor, tá? Se um irmão ele está bem, ele está realizado, ele está feliz, devemos nos alegrar com ele e não ter inveja, né? Ou ciúmes. Não, mas devemos vibrar com a vitória dele, devemos nos alegrar com ele, porque ele vai ficar feliz. Essa felicidade dele será potencializada quando ele perceber que nós estamos felizes com a vitória dele, porque nós somos o corpo de Cristo. A vitória do nosso irmão é a nossa vitória. Então, podemos ser generosos com a alma de alguém quando essa pessoa está feliz e ela, ao invés de perceber em nós inveja, ela percebe cumplicidade, que nós também nos alegramos, né? E compartilhamos com ela esse momento alegre e saudável. Agora, uma outra forma de beneficiarmos a alma do irmão é chorando com esses irmãos. Né? Quando uma pessoa ela não está bem por algum motivo, alguma perda, enfim, né? Perdeu um ente querido, perdeu um emprego, sofreu um acidente, né? Terminou uma relação com uma pessoa a quem ela muito amava, enfim. Quando nós somos aturdidos por esses momentos da vida desconfortáveis, nós precisamos de pessoas que se aproximem de nós. Nós precisamos de um ombro, né, sobre o qual podemos chorar. Nós precisamos de pessoas que simplesmente emprestem o seu par de ouvidos para simplesmente ouvir os nossos lamentos. Ainda que eu e você nos aproximemos desta pessoa que está num momento difícil, ainda que não falemos nada, mas a nossa presença, simplesmente o fato de estarmos presentes, isso já é um bálsamo para aquela pessoa que passa por momentos difíceis. Então, podemos ser generosos abençoando espiritualmente o irmão, o próximo, pregando a palavra, pregando o evangelho. E podemos beneficiá-lo, sermos generosos com o próximo, ou seja, abençoando a sua alma, não é, as suas emoções, por meio da nossa cumplicidade. A sua tristeza é minha tristeza, a sua alegria é minha alegria. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é fantástico. Infelizmente, como eu falei, as nossas relações estão cada vez mais virtuais, apesar de estarmos cada vez mais... apesar de estarmos sob o mesmo teto, como eu falei muitas vezes. E uma outra coisa que eu quero falar é que uma forma também de sermos generosos, não só no aspecto espiritual, não só no aspecto da alma, né? Mas também no aspecto do corpo. Abençoar o irmão no espírito, na alma e no corpo. Como é que eu abençoo o meu irmão no corpo? Ou seja, fisicamente falando, materialmente falando. E eu peguei um texto aqui bastante conhecido, não é? Que está em Mateus capítulo 25, do versículo 34 ao versículo 40, quando Jesus, ele mesmo fala o seguinte: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer. Olha aí, a generosidade no aspecto material, físico, né? E tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me acolhestes, assim como o samaritano, né, fez com aquele homem que estava meio morto, jogado à beira do caminho. Versículo 35, porque tive fome e me deste de comer, e tal. Versículo 36, estava nu e me vestistes. Olha aí, né? Adoeci e me visitastes. Estava na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber?
Quando te vimos forasteiro e te acolhemos, ou nu e te vestimos, quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos visitar-te, e responder-lhes-á o rei. Em verdade vos digo que, sempre que eu fizestes a um destes meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a mim o fizeste. Que maravilha, não é? Eu gosto daquela ilustração do apóstolo Paulo que diz que a igreja é o corpo do Cristo. Jesus é o cabeça e nós somos o corpo. E quando nós que somos membros do corpo beneficiamos, não é, uns aos outros, estamos beneficiando o corpo que é parte do Cristo. Então, o que nós fazemos para o próximo, fazemos para nós mesmos, fazemos para o próprio Deus. Porque nós estamos interligados. Nós somos o corpo de Cristo aqui na Terra. Amém, amados? Então, é outra forma de ser generoso com o próximo. Não só no espírito, na alma, mas também no corpo, ou seja, fisicamente, ajudando aquele irmão. Né? O irmão está com dificuldade de pagar algumas contas, então alguns irmãos se reúnem, né, juntam ali o dinheiro e pagam aquela conta daquele irmão. Né? E o irmão, ele está precisando até de roupa, a pessoa está recém-convertida e precisa de roupa para ir ao templo. Aí os irmãos vão lá, veem que tem o mesmo modelito, né? Tem o mesmo corpo, né? A mesma forma, e pegam as roupas, ou então compram e dão para aquele irmão. Né? Isso é uma bênção. Então, queridos, Jesus ele primeiro fala que devemos ajuntar riquezas nos céus, e nessa passagem, como ajuntamos riquezas nos céus? E o texto dá de entender, segundo sobretudo as fontes às quais recorri, que é a generosidade que vai determinar que ajuntamos ou que ajuntemos riquezas nos céus. E quando nós somos generosos, nosso corpo goza de saúde plena. Mas quando nós somos mesquinhos, infelizmente, nós nos sentimos mal, né? Porque desaparecem as amizades, enfim, e a minha própria companhia acaba sendo realmente os bens materiais que consegui pela misericórdia de Deus. Então, eu penso que falamos aquilo aquilo que está aqui no texto, né? E eu espero em Deus que nós cristãos acordemos mais para a generosidade, acordemos mais para ajudar o próximo. Nós vivemos dias maus, não é? Dias em que até mesmo nós cristãos estamos nos tornando muitas vezes capitalistas, exclusivistas, não é? Pensando cada vez mais em nós mesmos, fazendo das igrejas shopping centers, né? Não a comunidade dos salvos. Estamos cada vez mais nos afastando uns dos outros. E é muito importante que a gente resgate a koinonia, a unidade, o amor, o respeito, que a gente pense no próximo como Jesus fez. E foi esse o motivo que o levou até a cruz. Amém? Ele morreu ali pensando em nós, em mim e em você, para nos salvar. Bem, já estamos concluindo a nossa mensagem. E eu quero concluir dizendo que o exercício da generosidade é uma das formas pelas quais conseguimos ajuntar tesouros no céu. O nosso próximo estudo está aqui na sequência, tá? Mateus capítulo 6, de 24 a 34. E o título da mensagem é o mesmo título da Bíblia, da Nova Tradução da Linguagem de hoje. E o título da mensagem será Deus e as riquezas. Deus e as riquezas. E esse texto estará respondendo a seguinte questão, né? Por que não ajuntar riquezas na terra? Jesus vai estar falando sobre isso, tá? E eu aguardo você nesta ocasião, em nome de Jesus. Já estou assim encerrando aqui o programa Abba Pai, mas na certeza de que você entendeu a palavra de Deus, tá? E esperando que você esteja aberto a se autocontrariar, né? A dizer não às vontades próprias, a submeter-se àquilo que Jesus ensina. Não é fácil, não mudamos do dia para a noite, a santificação é um processo, mas as pessoas que estão empenhadas nisso certamente se tornam pessoas melhores a cada dia, apesar das nossas deficiências, que ninguém é perfeito. Amém? Muito bem. Vamos orar agora, em nome de Jesus? Então ore comigo nesta hora, por favor. Deus amado, muito obrigado por esta palavra, muito obrigado pelo Sermão da Montanha, muito obrigado por este teu jugo maravilhoso, que nos explica, meu Pai, o verdadeiro sentido da lei dada a Moisés para Israel, a priori e a posteriori a toda a humanidade, Pai. Muito obrigado por esses princípios que o Senhor, na verdade, reinterpreta e, meu Deus, dá uma nova significação, ressignifica para os teus 12 apóstolos, e isso tudo chega até nós, registrado na tua palavra. Senhor, ajuda-nos a ser pessoas generosas. Ajuda-nos, meu Pai, a amar o próximo. Ajuda-nos, meu Pai, a que os nossos bolsos também se convertam
Ajuda-nos a que a nossa alma também se converta, né? Ajuda-nos a que não pensemos apenas em nós mesmos, mas que levantemos os nossos olhos e percebamos pessoas que estão em circunstâncias mais melindrosas do que as nossas. Que a nossa fé se materialize por meio da nossa generosidade, por meio das nossas boas ações, por meio das nossas boas obras, que vão fazer com que algumas pessoas te glorifiquem. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, meu Pai, que nos ensina como devemos agir, meu Deus. Então, em nome de Jesus, abençoa-nos com o espírito da generosidade e repreende toda mesquinhez, Pai. Que toda mesquinhez caia por terra em nome de Jesus, a fim de que aprendamos a realmente compartilhar aquilo que temos recebido do Senhor, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos nós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que bênção. Já estamos encerrando o nosso programa na expectativa de que na próxima ocasião estejamos juntos novamente, tá bom? Estou indo, mas lembre-se sempre, nenhum de nós é melhor do que todos nós juntos. Tchau, tchau.